Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos muito felizes e também com aquela saudade, está chegando já ao final do nosso trimestre, lição de número 12, faltam apenas duas aí para a gente encerrar. E está deixando saudade esse tema que foi trabalhado, o tema de Apocalipse, o livro das revelações de Deus, né? Foi muito tremendo aí poder acompanhar com vocês o desenvolver dos últimos tempos, né? Da escatologia, do fim de todas as coisas. Bom, hoje a gente está ali na lição de número 12, o trono branco e o juízo final. Quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, deixar o like, o glória, né, compartilhar esse vídeo com 2, 3, 4 pessoas, com a sua igreja inteira, porque é um tema que interessa a todos, né? E também, se der, né, clica no valeu, vai ser muito importante para a gente aí a sua contribuição. Seja membro do canal Boa Semente e tenha vídeos exclusivos, ou apoiador e receba o nosso plano de aula, nosso esboço, né, preparado aí exclusivamente para você. Tanto apoiador quanto membro tem o seu nome lá no final, como muito obrigado, no sinal do nosso agradecimento. Lembrando também que você tem plano de aula, todos têm plano de aula gratuitamente, é só entrar aqui embaixo do Zap e entrar em contato com o Boa Semente para você receber toda semana o seu plano de aula elaborado por nós aqui da equipe Boa Semente. Bom, prepara o seu coração, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Voltamos! E hoje nós estamos na lição de número 12, vamos falar do juízo final, chamado juízo final. Você deve ter reparado que ao longo desse curso faltou alguns temas, aliás, do curso não, da EBD, faltou alguns temas, porque é difícil em 13 lições o autor colocar todas as coisas, mas se você fez o curso com a gente, você sabe que lá, né, no céu já aconteceu as bodas do Cordeiro, né, e o tribunal de Cristo. Então não confunda o tribunal de Cristo. Embora a gente não tenha trabalhado na revista o tribunal de Cristo, quem estudou comigo sabe que o tribunal de Cristo não é para perdição, não é para julgamento eterno, para perdição eterna, é o julgamento das obras que os cristãos irão passar. Ou seja, aqueles que subiram com Cristo vão receber o julgamento pelo aquilo que fizeram, pelos trabalhos que fizeram, mas não é um tribunal de salvação, não é um tribunal para julgar se a pessoa vai ser salva ou não, porque quem chegou lá no tribunal de Cristo já está salvo, tendo em vista que se dará no céu, enquanto aqui vai estar acontecendo a grande tribulação, tá bom? Se você não é inscrito no nosso curso, dá um pulinho lá, tem um link aqui embaixo, faz o curso com a gente, Apocalipse, vai te dar uma compreensão muito boa sobre esse tema. Mesmo que esteja acabando o trimestre, o professor de ABD precisa conhecer aí o livro de Apocalipse. Também temos o curso de professores de EBD, né, que você vai aprender sobre a EBD, a história da EBD, como montar uma EBD, a fazer um plano de aula e também como organizar uma escola bíblica dominical, tá bom? O curso é pela Hotmart, todos os nossos cursos são online, você recebe o certificado ao final. Tá bom? Temos um grupo também, só para orientar essas pessoas. Se você está fazendo um curso conosco, nós temos um canal no Telegram, voltado única e exclusivamente para tirar as dúvidas das pessoas que estão estudando conosco. É um canal exclusivo, só para quem é aluno lá dos cursinhos que nós fazemos aqui pela Hotmart. Vamos lá, lição de número 12. O trono branco e o juízo final. Texto áureo, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verdade aplicada. Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz, e julgará cada um segundo as suas obras. Aqui é uma questão interessante, né? Sempre que vamos evangelizar, devemos perguntar, né?
Como que a pessoa quer encontrar a Cristo? Como seu advogado ou como seu juiz? Enquanto estamos na graça, temos a oportunidade de ter Cristo como nosso advogado. Porém, chegará o dia em que Cristo será o próprio juiz. Então, nesse momento do juízo final, Cristo não é mais o advogado, não há mais chance de salvação, não há mais como escapar da ira vindoura, e eles serão então julgados. E agora Cristo, ao invés de ser o advogado, aquele que pagou o preço, aquele que salvou, aquele que intercede por nós, ele passa a ser o próprio juiz condenatório. O objetivo da lição é entender o que ocorrerá após o Satanás ser solto, né? Porque lembra, a última lição nós falamos da prisão de Satanás, na lição de número 11, onde nós falamos do milênio, né? Falamos do milênio, e que Satanás foi preso aí por 1000 anos, ok? Bom, mostrar quem estará no juízo final, quais são as pessoas que vão para o juízo final. Será que o crente vai estar no juízo final? 3. Explicar como será o juízo final. Apocalipse 27 ao 15. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Semana passada nós estudamos aqui, né, com a presença aí do irmão Reinaldo, né, sobre o milênio. Hoje nós vamos acompanhar o que acontece depois do milênio, quando Satanás será solto. Vamos lá. E nos sugeridos 77, 220 e 547. Esse raio-x aqui, eu vou fazer ao longo da lição hoje. Vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer o raio-x ao longo da missão, porque o autor vai abordando assunto por assunto, para não ficar repetitivo. 1. Satanás é solto. Depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo, usufruir de todos os benefícios advindos desse tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. A humanidade terá aqui o último teste de sua história desde o Éden. 1.1. Sairá a enganar as nações. Versículo 20, Apocalipse 28 diz: E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Engano, né, é a palavra que define o inimigo. Ele é o mestre em enganar, né? E ele vai justamente enganar o homem. Depois daquele 1000 anos de paz, de felicidade, ainda vai ter gente que vai ser enganado, né? E aí é interessante, eu anotei aqui alguns comentários para fazer junto com vocês. Primeiro, Satanás é o arte do engano, né? Ele engana, ele burla, ele diz mentiras que parecem verdade. E ele vai trabalhar então nesse momento para seduzir o homem. E o pior, que o homem vai ser seduzido por ele. Imagine você, depois de viver 1000 anos ou quase 1000 anos de paz, porque a vida será alongada, ainda vai ter pessoas que vão nascer durante o milênio. Tem pessoas que vão nascer nesse período do milênio e logo não conheceram o que foi antes, né? Então essas pessoas que nasceram durante o milênio não sabiam o que aconteceu, vão ouvir as histórias contadas pelos seus pais de tudo o que aconteceu, de tudo que houve, mas eles não tiveram essa visão, eles não tiveram essa experiência, então talvez eles sejam enganados por conta disso, porque quando você nasce numa geração que é boa, mas que você não, que foi predecessora de uma geração ruim que a gente não conheceu, a gente começa a questionar e achar, será que foi ruim mesmo? Né? Eu quero ter outras experiências. E essa vontade de ter outras experiências vai fazer com que esses homens, os homens, as mulheres, quando falam homens aqui, é o termo genérico, né? Homens e mulheres, sejam enganados por Satanás. Ele vai ser solto justamente para testar aí o coração dos homens.
Porque muitos que vivem no milênio, nem todos são salvos. São pessoas que sobreviveram da grande tribulação, são pessoas que não se renderam aí ao anticristo, mas que não necessariamente são os salvos. Embora tenhamos a presença dos santos, da igreja, nesse período, nem todos que estão no milênio são cristãos, embora haja paz, embora haja esperança, amor, tudo aquilo que a gente aprendeu, porque a influência do maligno estará presa, né? Então ele não tem influência para levar o homem ao mal, então tudo que vai acontecer vai ser bom. Nem todas as pessoas são salvas. O coração delas está ali, mas elas não foram testadas, elas não têm opção, por exemplo. É como aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o fruto está lá para mostrar o coração do homem, não o coração de Deus, mas o coração do homem. O que está no coração do homem? Se Deus tivesse criado o homem sem a presença do mal, jamais saberíamos qual é o coração do homem, porque ele só conheceu o bem. Foi o discurso usado por Satanás contra Jó, né? Se ele só conhece o bem, ele vai te servir. Então Deus permitiu lá no Jardim do Éden a árvore para justamente testar o coração do homem, para que o homem conhecesse o seu próprio coração, sabendo que ele é mau. No milênio também acontecerá isso através de Satanás sendo solto e agora seduzindo o homem, dizendo que nada, esse negócio de paz está ruim, esse negócio de dinheiro, todo mundo com dinheiro está ruim também, não, cabra com isso, a gente tem que ter novas experiências, nós temos que... E aí ele vai seduzir e enganar o homem. Bom, como que isso, né, vai acontecer, né? Primeiro, porque o inimigo é a arte do engano, anota aí. Segundo, por causa do homem, ele é o único ser que tem uma coisa chamada insatisfação. O homem, ele tem a capacidade de estar insatisfeito. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Ou seja, o homem é o único capaz de que é tudo bom, ele fala assim, não tá legal, sabe? Tudo bom, mas nada presta, sabe? Ele tem a capacidade da insatisfação. Essa insatisfação é um perigo, porque mesmo as coisas estando bem, ele se sente insatisfeito. E essa insatisfação gera dentro dele uma crise, uma angústia muito grande e faz com que ele vá buscar outros caminhos. Cuidado com a insatisfação. Há pessoas que nunca estão satisfeitas, não é mesmo? Há pessoas que estão sempre procurando alguma coisa a mais, nunca estão satisfeitas com as coisas que têm ou com as coisas que recebem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que ele estava expert na arte de estar contente. Ele sabia todas as coisas, estava adestrado, sabia tanto ter coisas boas como ter coisas más, tanto ter bem como ter o mal, tanto ter muito quanto ter pouco. Estar equilibrado, né? A vida é feita de equilíbrio. Ninguém pode ser feliz o tempo todo, ninguém pode ser alegre o tempo todo. A insatisfação faz parte da vida e muitas das vezes ela é importante para que busquemos melhoras para nós. O problema é quando essa insatisfação ela se torna tão forte a ponto de desprezarmos aquilo que é bom e abrirmos mão daquilo que é certo em busca de coisas que podem ser ilusórias. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Falando bem devagar para você não dizer que não entendeu. Bom, deixa o like e dá o glória logo aí. Então, o segundo ponto que o ser humano tem, primeiro, né, é essa questão da insatisfação. O segundo é que ele é contraditório. O ser humano é um bicho contraditório. O que é contraditório? É aquilo que são dois pensamentos opostos em uma pessoa só, ou em uma posição apenas. Ou seja, você não gosta de vermelho, mas está de blusa vermelha. Isso é contraditório. Não gosto do frio, mas quando o frio vem, você... ou seja, por exemplo, eu gosto do frio. Quando o frio vem, você reclama. Isso é contraditório. Você fala uma coisa, mas faz outra. Ou você faz uma coisa e fala outra. Ou seja, é contraditório. O ser humano é contraditório. Muitas das vezes, os seus erros é porque ele é contraditório. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você sabe que não deve fazer uma coisa, mas você faz. Isso é contraditório, né? Preciso, se você se cuidar para que você não se destrua, você não morra. O ser humano não bota máscara, um exemplo, né? Isso é contraditório, porque ele sabe que tem que fazer, mas ele não faz. Então o ser humano ele é contraditório. Ele é difícil da gente entender, de a gente discernir, né? Porque a mente humana é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Então o ser humano é contraditório. Isso é uma grande contradição que vai acontecer. Você vai ter 1000 anos de paz, mas quando o mal aparecer, ainda vai te seduzir.
Talvez, né, por essa vontade dessa contradição, de falar uma coisa e sentir outra. Por exemplo, estamos vivendo as guerras, né? Quando nós estávamos atravessando o grosso da pandemia, quem disse, quem imaginaria que depois de terminar, ou depois das coisas melhorarem um pouquinho, o mundo ia entrar em guerra? O mundo não, né? Mas a Europa ia entrar em guerra. Ninguém imaginava isso. Muitas pessoas falavam, não, nós vamos sair melhores dessa crise, essa pandemia vai fazer com que a gente se ame mais, que as pessoas valorizem a vida, que as pessoas busquem mais amor, carinho, compreensão. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque o ser humano ele é contraditório. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Está na alma humana. Então, esse é um dos pontos pelos quais Satanás vai conseguir seduzir o homem. Né? Então ele tem essas características. Primeiro, né, essa insatisfação. Segundo, a contradição. E terceiro, ele tem a autodestruição. O ser humano ele é autodestrutivo. Ele é como uma bomba, relógio pronto para explodir. Talvez quando o homem, né, se foi semear, o pecado entrou no homem, essa bomba relógio foi ligada. E a partir de então ele está sempre tentando se destruir. Você observa que pessoas, por exemplo, tem esportes radicais que o ser humano gosta de fazer porque dá adrenalina, mas que pode morrer, como paraglazer, paraquedas e por aí vai. Saltos, né, de bug jump, que as pessoas acabam morrendo, mas a gente gosta da adrenalina. E, em certo sentido, é a nossa autodestruição, sentimento de que a gente pode morrer a qualquer momento. O ser humano é autodestrutivo. Quando ele entra no caminho das drogas, ele está indo por o caminho da autodestruição, que as drogas matam, mas mesmo sabendo que drogas matam, ele se droga. Mesmo sabendo que o álcool mata, ele vai atrás do álcool. Mesmo sabendo que o caminho é mau, ele entra por aquele caminho, porque dentro dele existe um sentimento de autodestruição. E aí você deve pensar, mas Satanás está preso, então não é ele que faz essas coisas? Não. Muitas coisas que a gente diz que Satanás que faz, na verdade é o próprio homem. O homem é insatisfeito, o homem é autodestrutivo e o homem é contraditório. O inimigo se aproveita dessas lacunas que o homem deixa, mas o ser humano é mau, né? O ser humano é mau por natureza. Essas três características vão fazer com que o inimigo, né, consiga arrebanhar um grande número de pessoas que vão agora se voltar contra Cristo após ele ser solto. E aí ele diz, ora, é preciso orar, né, para não ser enganado por falsas aparências. E é verdade, precisamos estar em oração. Embora que eu acho que esse caso aqui não é para agora, isso é lá para o... né? Enfim. 1.2. Gog e Magog, a última rebelião. E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos. Quatro cantos você sabe que significa totalidade, Gog e Magog. Aqui não falam de local, país ou região específica, mas sim de todos os lugares da Terra. Né? São governos, representam governos. Nada de ficar querendo achar quem é Gog e Magog, se é Rússia, se não é. Negativo, são governos, e isso que é importante a gente entender. E eles vão se levantar e vão rumar contra a cidade de Jerusalém através desse espírito de rebelião. Apocalipse 29, subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo dos céus e o devorou. Vai ser assim que Deus, né, vai destruir o homem. Não vai haver guerra, não vai haver guerra. O homem, quando se preparar, o Satanás, quando se preparar para atacar, ele já vai estar derrotado. 1.3. A influência da natureza pecaminosa. O mundo experimentará durante 1000 anos justiça e paz pelo reinado de Cristo. Uma vida de igualdade e significado com saúde, segurança e prosperidade. Mas basta que Satanás seja solto para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie, alcançando grande parcela da humanidade. E como tem acontecido desde o jardim, né, onde a Eva disse, a serpente me enganou, o inimigo continua enganando, né, pessoas que escolherão seguir os Satanás. E aí é um momento da reflexão, de você pensar como as pessoas podem ser enganadas, como há também pessoas que gostam de ser enganadas, né? Gostam de ser enganadas. Tem crente que gosta de ser enganado, ele vê que o negócio está errado, mas ele está ali, ele vê que as coisas não estão caminhando bem, mas ele está lá, e está se alimentando às vezes do que não presta, ele vê que aquilo que o pastor dele está ensinando
não coaduna com o que ele está vendo na internet, mas ele fica com o que está vendo na internet, esquece o que o seu pastor que está com ele está ensinando. Por quê? Porque ele gosta de vezes ser enganado. Não é porque é crente, é porque o ser humano às vezes tem essa questão do engano. E o inimigo, ele entra, essa influência satânica vai entrar para destruir. 2. Aí chega o juízo final, chegado o juízo final. O diabo é lançado, vencido e lançado definitivamente do lago de fogo, onde de nunca mais dali sairá. Aí o Boyer, Orlando Boyer fala pra gente, sobre isso. E a morte e o inferno, que significa Hades, foram lançados no lago de fogo, versículo 14. Será o fim da morte e a garantia de que ela nunca mais invadirá a nova ordem. Ou seja, por isso que lá em 21, Apocalipse 21 vai dizer que não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Não haverá mais morte, por quê? Porque a morte foi lançada. Então a morte aqui, ela representa um espírito, o espírito da morte. Então por isso que ela é lançada. A morte é lançada, porque ela é mais um espírito. É como se ela fosse uma pessoa, no sentido dela agir, dela ter ações, ter práticas. Então ela será lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ok? Qual foi a primeira morte? A primeira morte foi quando o ser humano morre. Essa é a primeira morte. A segunda morte é quando você é lançado no lago de fogo. Olha só o que diz. A morte não é cessar de existir, mas sim a existência fora do que Deus planejou. Eu diria, a morte, essa segunda morte é existir fora de Deus. Vede, por exemplo, 1 Timóteo 5,6. Não era o plano de Deus que o homem existisse fora do corpo. A primeira morte, nem que existisse fora da presença de Deus. A segunda morte. A primeira morte é a morte física, então, e a segunda morte é a morte espiritual, ou a morte eterna. Assim como o cristão, aqueles que terminarem todo esse processo, terão a vida eterna. Aqueles que não cumprirem os ditos da palavra, não se renderem a Cristo, enfim, tudo isso que a gente está estudando, terão a morte eterna. Todos dois são estados de espírito. A vida eterna é um sentimento de alegria e prazer e gozo para sempre. E a morte eterna é um sentimento de dor, de desprezo, de separação, de injúria, de ingratidão, que também permanece para sempre. Por isso ela também é eterna. A vida eterna é o gozo eterno, a alegria eterna. E a morte eterna é uma tristeza eterna. Olha que interessante, né? A segunda morte não quer dizer que a pessoa morte não existe mais, como algumas seitas ensinam. Isto é evidente porque a besta e o falso profeta se acham ainda na segunda morte depois de 1000 anos. Que a pessoa fora do corpo, ou como se diz morta, está cônscia. Ou seja, é claro, também nas passagens 2 Coríntios 12, 3 e 4, que os mortos não cessam de existir. É evidente isso em Romanos 5, 8. Cristo, sendo Deus, não pode cessar de existir. Contudo, a passagem declara que morreu. A segunda morte é tanto mais horrível que a primeira, quanto o inferno é mais terrível que a morte física. Vamos lá, entendeu? Então o que vai acontecer? E Satanás então será lançado no lago de fogo. Trono branco. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco, 2.1, por causa do que diz o verso. E vi um grande trono branco. Okay? O branco aqui significa pureza, santidade e glória. Este trono é tão magnífico e glorioso que todo o universo físico desaparecerá diante dele. O tempo e as dispensações findam-se aqui e inicia o maior julgamento que já houve na história. E aí se dará o trono chamado trono branco, ou chamado juízo final. Esse trono significa justiça, significa juízo. As pessoas que estão aqui agora, elas já estão condenadas. E aí você pode perguntar, mas se elas já estão condenadas, por que elas comparecem perante o trono branco? Porque elas precisam receber a sentença. Deus não vai julgar ninguém, sem que ouça o porquê ele está sendo condenado. Então todos comparecerão diante do trono branco. É claro que aqui o apóstolo João está falando diretamente com a comunidade
cristã daquela época, perseguida, maltratada, injustiçada, que via Roma como esse império do mal que estava a destruir e matar os cristãos. E era como se dissesse, olha, esse trono vai acabar, porque esse é o trono de César, um trono passageiro, mas o grande trono é o trono branco. E esse trono branco vai julgar o trono de César, vai julgar o Império Romano, vai julgar a besta, o falso profeta, o anticristo. Esse trono branco é o trono pelo qual, todos os seres humanos vão passar. Aliás, só ratificando aqui, a besta, o anticristo, o falso profeta não passam pelo trono branco. Quem passa são os seres humanos, tá? Só para não gerar confusão, porque eles já foram lançados já de antemão lá no Lago de Fogo. E aí você pode perguntar, olha, se Deus não condena ninguém sem antes dar a sentença, por que eles foram condenados? Porque eles, diferentemente do homem, sabem exatamente o que fizeram. Por serem seres espirituais, eles sabem exatamente o mal que fizeram, que produziram, e por daí serão lançados sem nenhum tipo de ritual. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. O juízo final é o momento singular da história, onde Deus vai tratar com o ímpio. E aqui não é só ímpio, não. É todos aqueles que ficaram, todos aqueles que ficaram, todos aqueles que atravessaram a grande tribulação, todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, todos aqueles que nasceram durante o milênio, ou que morreram diante do milênio. Por quê? Porque todos voltarão. Ao mar dará seus mortos. A terra dará seus mortos. Então as pessoas ressurgirão para serem julgadas, todos. Então todos receberão aí de Deus aquilo que fizeram, Ou seja, a recompensa pelas suas obras, é o que vai acontecer nesse grande dia do trono branco. Versículo 13, de Apocalipse, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Maravilha, né? Maravilha. Então, 2.3, grandes e pequenos. E vi mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Isso quer dizer a totalidade, Alguém diz assim, o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Porque tem gente que pode estar vivendo o inferno, mas tem gente que está vivendo do céu. Boa comida, boa bebida, lancha, barcos, enfim, coberturas, mansões, ouro, joias e pedras preciosas. Tem muita gente, pelo menos no mundo inteiro, que vive assim. Então é uma loucura dizer que aqui é o inferno. O inferno para alguns, para os pobres, para os desempregados, para aqueles que são desassistidos, para esses é o inferno. Então, a verdadeira recompensa virá nesse dia, porque tanto grandes como pequenos vão estar diante de Cristo. Ricos, poderosos, magnatas, donos de empresa, governantes, presidentes, governadores, todos comparecerão, sejam grandes ou pequenos, comparecerão diante do trono de Deus. Todos eles vão estar diante de Deus e vão prestar contas daquilo que fizeram. Isso é interessante porque muitas vezes nós achamos que os governantes não têm que prestar conta a ninguém, mas eles vão prestar conta. Todos eles vão comparecer diante do trono branco para dizer o que fizeram e para serem julgados por aquilo que fizeram. Aqui ele diz assim, aqui dependendo do poder financeiro, a influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impunemente de erros e crimes, comprar sentença, Mas diante do trono divino não haverá barganhas, todos são iguais perante o juiz. Não haverá corrupção, compra de juiz, compra de voto, compra seja o que for, não vai haver corrupção, porque esse é o trono de Deus. E ninguém vai gritar contra o trono de Deus, não, nós não queremos o trono de Deus, não, nós não queremos essa instituição, não, eu sou contra isso, não vai existir isso. Todas as pessoas vão comparecer e vão receber aquilo que produziram diante de Deus. Olha que interessante. 3. O julgamento é inevitável. Um julgamento precisa de um juiz, e neste caso o juiz é o Senhor Jesus. Então, como eu disse lá no começo, está na verdade aplicada. Cristo hoje é o nosso advogado, mas naquele dia ele será o próprio juiz. Ele estará julgando todas as pessoas pelo que elas fizeram. Olha que
Que coisa. Então nós temos que aproveitar hoje que Cristo é o nosso advogado. Aproveita hoje, viva com Deus. Aproveita hoje, viva com o Senhor. Tenha Cristo como seu advogado, como aquele que luta, que peleja por você, que toma conta de você, que está ao seu lado. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. É a escolha mais importante que você pode fazer hoje, é ter Cristo como seu advogado, como aquele que intercede por você junto com o Espírito Santo. E por quê? Depois que essa oportunidade se cessar, Cristo aparecerá, mas agora como Cristo aparecerá, mas agora como um juiz. 3.1. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E alguém diz assim, né? Acabou a vida, acabou, né? Acabou tudo. Acabou não. Existe uma coisa que continua. O quê? As obras. As obras seguem a pessoa. Então, tudo que você fizer, aquilo não está apagado, aquilo vai te seguir, aquilo vai estar com você e você vai dar conta daquilo. Então, se a pessoa for uma pessoa ruim na terra, você pode ter certeza que ela vai receber o pagamento sobre aquilo. Porque tudo que o homem Deus não se deixa escarnecer, mas tudo que o homem plantar, isso cegará. Então, as obras nos seguem. E as obras vão seguir. E eles vão ser julgados pelas suas obras, né? Nada passará despercebido diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Simboliza o quê? Os olhos que veem tudo, né? Que destroem todas as coisas que estão ocultas, que impedem uma visão. Por isso são olhos de fogo. O livro da vida registra os nomes dos salvos, também para confirmar a condenação dos ímpios. Então, abre-se-á, né, o livro da vida. E esse livro da vida vai ser o livro daqueles que são salvos. E aquelas pessoas cujas quais não têm um nome escrito no livro da vida serão então, né, lançadas no lago de fogo. Olha só, então que é importante nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro onde os cristãos, as pessoas que aceitaram Jesus, elas estão ali, né, sendo colocadas. E aqueles que não têm o seu nome escrito lá, eles vão ser lançados no lago de fogo, né, que arde. Bom, segunda característica desse julgamento. Primeira, né, os mortos serão julgados pela sua obra. Segundo, o julgamento será individual. A Bíblia não deixa dúvida de que o julgamento, embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história, não será feito de forma coletiva ou geral, mas será individual. Cada pessoa é responsável por seus atos e condutas perante Deus. Então não existe aquela historinha, né, que eu desviei por causa de fulano, não estou na igreja por causa do pastor, não estou na igreja por causa da irmã fulana. Não existe, não cola, porque a responsabilidade é pessoal. Cada um vai ser julgado pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Também nós temos que entender que não é só pelo que nós fazemos, mas também pelo que nós deixamos de fazer. Se eu faço bem, que eu sei que é o bem, não faço, eu sou um pecador também, estou cometendo pecado. Então não é só aquilo que eu faço de mal, mas aquele bem que eu deixo de fazer. Então, se eu tinha que amar e não amei, tinha que perdoar e não perdoei, se eu tinha que dar a alguém alguma coisa, aos pobres e não dei, tudo isso será cobrado naquele dia e esse julgamento será individual. Você será julgado como pessoa e não como grupo, seja cor, seja etnia, seja grupo étnico, seja o que for, homens ou mulheres de gênero serão julgados individualmente. O julgamento será individual. E a terceira característica é que será a segunda morte, a sentença será nessa segunda morte. Apocalipse 20, 14 e 15, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia não está falando de extinção aqui, mas de sofrimento eterno. Como eu falei, né, explicando, essa morte é a morte eterna. Jesus revela que os maus e os que cometem iniquidade serão lançados no lago de fogo, e ele verá prantos e ranger de dentes. Mateus 24, 5:1. E os desobedientes sofrerão essa eterna perdição. Terão angústia e tribulação, e aí vem dando as referências. Jesus aumenta nosso campo de visão sobre o juízo final, informando que o inferno, o lago de fogo, é o local onde o fogo jamais se apaga. Isto é tão sério e verdadeiro. Jesus fala 5 vezes sobre isso em Marcos 9, 43, 48. O alvo da revelação desta verdade tão dura, chocante e iminente é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo.
Que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho de Cristo. Aqui o pecador é o crente pecador também, que está lá na igreja, que não quer nada, vai para o mesmo lugar que o ímpio. Né? Isso é real, é uma realidade que nós temos que pregar, né? Falar. O inferno não existe, existe sim. Não está estabelecido ainda, né? Mas ele vai estar colocado. E esse Geena, muitas das vezes aqui traduzido nesse texto, é uma referência, né, a um lugar onde eles faziam queimadas ali, queimavam lixo. Né? Então eles já faziam essa referência, esse vale, onde tipo um grande lixão, onde fogo consumia tudo. Então a ideia do inferno era basicamente essa ideia de um lixão, de alguma coisa que pega fogo, que hoje nós sabemos, é lógico, que não tem fogo no sentido de vai ter fogo lá e vai ter um capetinha espetando as pessoas, nada disso. Embora isso tenha essa ideia errada tenha se preconizado nos anos 80, né, através daqueles filmes sobre o inferno, que você via aquelas coisas aterrorizantes. Hoje nós temos uma percepção mais de que esse inferno, não é que ele não existe, ele exista, mas esse tormento não é físico, é um tormento espiritual, um tormento da alma, é uma aflição, é uma angústia terrível, muito pior do que o fogo, porque o fogo ele vai consumir, a pessoa vai morrer. Então essa dor que vai sentir na alma será uma dor eterna, a pessoa vai estar sempre com aquela angústia. E essa angústia é produzida pelo momento que vai estar separado de Deus. Lembra que Lázaro tem, a parábola de Lázaro mostra essa história. De um lado estão no Hades, do outro lado está no seio de Abraão. Quem está no Hades está na angústia eterna porque está separado de Deus, isso é morte, né? Então essa angústia, essa dor é provocada pela questão de estar separado aí de Deus, longe de Deus, longe do Senhor. Amém? E aí a gente chega aí ao nosso final da nossa aula, conclusão. A realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento para o povo de Deus para pregar com poder o Evangelho de Cristo. A porta da graça ainda está aberta, ainda há tempo para arrependimento verdadeiro. É isso. Né, que possamos então estar firmes, vigilantes, atentos aos sinais da vinda de Cristo, às características do ser humano, porque todas essas coisas que vão acontecer já estão um pouco aí presente, um homem ainda é ingrato, satisfeito, contraditório, e nós temos que nos policiar em relação ao nosso sentimento, porque tudo isso lá na frente vai ser contado. Temos que ter cuidado com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos e praticamos, porque nós, se não vigiarmos, poderemos parar diante do trono branco e sermos julgados por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Aprendemos também que todos comparecerão ao trono branco, independente da raça, da cor, do dinheiro, da conta bancária, estarão do sexo, ou do gênero, estarão de frente para o trono branco para dar contas a Deus daquilo que fizeram. Mas aprendemos também que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, né, serão salvos, serão abençoados com a vida eterna. Se cumprindo o que Jesus disse, aqueles, né, que são fiéis entrarão, né, separará a ovelha dos lobos, né, o trigo do joio. E essa ovelha ela vai ser agora para o gozo, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E as ovelhas, os bodes, ou nessa tipologia do joio, será lançado no lago de fogo, ou será queimado, né? Essa palha será queimada, simbolizando aí o inferno. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like e dá o glória. Compartilha aí com mais e mais pessoas. Clica no sininho e assim sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Se der, deixa aí o seu valeu, será muito bem-vindo. Até a próxima. Paz.